João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. De início, nós leremos do verso 1 até o verso 6. João 4, de 1 a 6. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Pai santo e bendito, eu quero te agradecer por esse momento que temos, ó Pai, a oportunidade de estarmos reunidos aqui neste lugar, na Tua casa, Senhor Deus, para Te adorar, para Te cultuar, para, ó Deus, Te louvar, ó Deus, não somente com músicas, mas também com as nossas orações e também, ó Deus, com ofertas e dízimos que podemos entregar aqui nesta noite, Senhor Deus. Agora, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, que estejamos atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor quer nos ensinar aqui nesta noite. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que o Senhor, ó Deus, dê a Tua instrução para o Teu povo. E se houver alguém aqui, ó Pai, que ainda não Te conhece, que o Senhor faça a Tua obra nesta noite, que seja uma noite de transformação, uma noite de conversão. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Acredito que muitos de nós, se não todos, já tivemos a desagradável experiência de ficarmos sem energia elétrica. É muito chato à noite você ficar sem luz e ter que recorrer a lanternas, a luzes de emergências e até velas. E no calor de Adamantina tem um agravante, porque sem energia elétrica você não tem ventilador e você não tem ar-condicionado. Então você cozinha no escuro, você transpira no escuro. Mas existe uma coisa pior do que você ficar sem energia elétrica, é você ficar sem água. Alguém já disse que sem energia a gente consegue sobreviver, mas sem água não, é muito difícil. E de fato, meus irmãos, ficar sem água é muito pior do que ficar sem luz. E a nossa geração se acostumou com a facilidade de se ter água encanada. Então, se você quer água, você simplesmente vai até a torneira, abre, você tem água potável em abundância, a quantidade que você precisa. Mas as coisas nem sempre foram assim tão simples. Hoje você apenas aperta o interruptor e tem luz. Você abre uma torneira e tem água. No passado, meus irmãos, luz precisava ser de lamparina, precisava ser de lampião ou mesmo velas. A água precisava buscar no poço, não era tão simples assim. E, queridos irmãos, na Bíblia, quando se fala de poço, não é apenas um local de se buscar água, mas poços na Bíblia são locais de encontro, são pontos de encontro, especialmente no livro de Gênesis. Gênesis é um livro que vai mostrar alguns encontros junto a poços, poços que tinham a sua importância fundamental porque eram lugares em que se abastecia de água, mas também eram lugares de encontro. Agar, ela se encontrou, ou melhor, um anjo se encontrou com Agar junto a um poço. E lá, por causa justamente deste poço, esse anjo providenciou que Agar e seu filho Ismael não morressem de sede no deserto. O servo de Abraão, ele se encontrou com Rebeca, que se tornou esposa de Isaac mais tarde, junto a um poço. Ali ele viu quem seria, ele se encontrou com aquela que seria a esposa
de Isaque. E também, meus irmãos, junto a um poço, Jacó se encontrou com a sua amada Raquel. Ele conheceu a sua amada Raquel perto de um poço, diante de um poço. E, queridos irmãos, vejam, aqui nesse texto de João capítulo 4, nós vemos mais uma vez um poço, chamado aqui de fonte, mas é a mesma coisa. Um poço que Jacó havia dado à terra de José, a terra que ele havia dado ao seu filho José. E nós vemos no texto, meus irmãos, que Jesus, juntamente com os seus discípulos, estavam em viagem da Judéia no sul para a Galiléia no norte. Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, certo? Mas na verdade não era ele quem batizava, mas os discípulos. Capítulo 3 ele termina, João, lá no versículo 30, dizendo, João Batista dizendo, convém que ele cresça, ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Ou seja, o ministério de João Batista estava perdendo visibilidade, enquanto de Jesus estava se tornando cada vez mais notório, cada vez mais famoso. Então, Jesus estava ficando mais visível e João Batista menos visível. E Jesus sabia que ele ia morrer, mas não era a hora ainda. Então, Jesus ele sai da Judéia no sul e, junto com seus discípulos, vai para a Galiléia no norte. No meio do caminho estava a província de Samaria, que não fazia parte de Israel. Era um povo mestiço. Os samaritanos, eles eram judeus mestiços, judeus misturados. E por causa disso, judeus e samaritanos não se davam. Judeus e samaritanos, eles eram inimigos. Tanta era essa rixa, que quando um judeu que estava na Judéia precisava ir para o norte, na Galiléia, muitas vezes ele preferia fazer um caminho mais longo. Tinha o Rio Jordão, ele tinha que atravessar o Rio Jordão a primeira vez, sair de Samaria, desviar de Samaria, passar no Rio Jordão a segunda vez para ir para a Galiléia. Então fazia um caminho mais longo, só para não precisar passar por Samaria. Mas o texto nos diz, meus irmãos, no versículo 4, que no caso de Jesus foi diferente. Diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus ele fez questão de atravessar a província dos samaritanos, a cidade de Sicar. E nós lemos que no versículo 6, junto à fonte de Jacó, um poço, Jesus ele se assenta junto a esse poço, a essa fonte, por volta da hora sexta. Hora sexta, meio-dia. Os judeus começavam a contar o horário a partir das 6 horas da manhã, o horário do nascer do sol. Então 6 mais 6, 12, meio-dia, a hora mais quente do dia. Jesus já havia caminhado toda a manhã e o texto nos diz que ele se assenta ali junto ao poço. Ele estava cansado da viagem. Isso nos mostra, meus irmãos, que Jesus ele sentia as mesmas necessidades do que nós. Jesus sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sentia sono, sentia dores. Jesus ele conhece as nossas necessidades porque ele também teve as mesmas necessidades físicas das quais nós tivemos. Mas nesse texto que nós vamos ler, nós vamos estudar até o versículo 42, nós veremos que existe uma necessidade que é muito maior e muito mais importante do que qualquer necessidade física. E essa necessidade que o ser humano tem, que é incomparavelmente maior do que qualquer necessidade física, seja o descanso, seja a água, seja o alimento, seja qualquer outra coisa, esta necessidade é o próprio Jesus Cristo. E é isso que Jesus vai mostrar a uma mulher que aparece nesse texto. Uma mulher que vai até esse poço. Uma mulher que providencialmente vai ao mesmo lugar onde Jesus estava. E nós lemos isso nos versículos 7 e 8. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Irmãos, Jesus ele estava cansado, Jesus ele estava com sede e Jesus estava com fome. O Senhor do universo, o Rei dos reis, numa situação de fragilidade, de necessidade. Mas vejam, nessa situação aparentemente fraca de Jesus, Jesus vai mostrar que, na verdade, quem tinha uma grande necessidade não era ele, e sim aquela mulher. Ele fala para ela: dá-me de beber, porque ela havia ido àquele poço buscar água. Era costume, meus irmãos, das mulheres naquela cultura buscarem água. Não havia, como você sabe, água encanada naquele tempo. Então as mulheres, elas iam até os poços com seus cântaros, com seus baldes. Elas buscavam água e aquela água servia para beber, para higiene pessoal, para cozinhar. E essa mulher, ela vai ali sozinha, meio-dia, um horário improvável. Ninguém ia buscar água meio-dia. No calor do deserto, as mulheres iam buscar água nas horas mais frescas do dia, seja bem cedo, seja ao anoitecer, ao entardecer. Mas aquela mulher foi diferente, e a gente vai saber por que ela fez isso, o que indica que ela fez isso naquele horário. E aí, aquela mulher estranha, versículo 9, ela diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aquela mulher, então, ela, ao invés de ela atender o pedido de Jesus, ao invés de ela oferecer um copo d'água para aquele judeu estranho que estava ali, ela vai: mas peraí, mas os nossos povos são inimigos, judeus e samaritanos não se dão, por que você está puxando assunto comigo? Ela estranhou aquilo. E, meus irmãos, no versículo seguinte, no versículo 10 e até o 12, nós vemos exatamente a mesma coisa que nós vimos no domingo passado. Jesus, ele não enrola, sem mais delongas. Jesus, ele vai direto ao ponto. Jesus, ele toca diretamente na ferida. Jesus vai direto na necessidade das pessoas. Jesus, meus irmãos, ele vê qual é a nossa necessidade e ele toca naquilo que nos machuca, naquilo que é necessário a nós. E aqui no versículo 10, disse Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Queridos irmãos, aquele poço era uma herança de Jacó, é o que ela diz aqui, era uma herança de Jacó. E ela pensava que a água que Jesus estava oferecendo para ela era uma água vinda daquele poço. Como é que o senhor vai tirar água daqui? O senhor não tem balde, o senhor não tem com que tirar essa água. O Senhor é maior do que Jacó, que nos deixou de herança, nos deixou de presente esse poço. Só que perceba uma coisa, aquela mulher pensava que a necessidade dela era física. Quando Jesus ele pediu a água física para ela, essa era a necessidade de Jesus. Jesus tinha uma necessidade física, a água do poço. A necessidade daquela mulher não era física, e sim espiritual. Por isso que ele fala no versículo 10: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, lhe pedirias e ele te daria a água viva. Ele fala assim: se você conhecesse o dom de Deus. O que é dom? Dom é um presente. E qual foi o presente de Deus ao mundo? O próprio Jesus Cristo. Então o que Jesus está dizendo para ela é o seguinte: se você me conhecesse, você ia me pedir a água viva. Você pediria a mim mesmo, Jesus é o presente de Deus àquela mulher. E aquela mulher ainda estava na velha visão horizontal, na velha visão material, na velha visão humana. Ela imaginava que a sua grande necessidade, ela era material, era a água do poço.
E Jesus estava falando de coisas espirituais, Jesus estava falando de coisas elevadas, de coisas eternas. Meus irmãos, às vezes nós pensamos exatamente isso, que as nossas maiores necessidades, elas são físicas e materiais, que as maiores necessidades pode se comprar com dinheiro. Água você compra com dinheiro, alimento você compra com dinheiro, roupas você compra com dinheiro. Às vezes, meus irmãos, nós achamos isso, que as nossas necessidades se limitam a coisas físicas. Quantas vezes nós pensamos que satisfazer anseios, alcançar objetivos, é tudo nessa vida? Então você estabelece um objetivo na sua vida, você fala assim, é isso que eu quero fazer essa faculdade, eu quero fazer esse curso, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter essa profissão, eu quero construir uma casa desse jeito, eu quero ter tal carro, eu tenho tal sonho, e se eu alcançar isso, eu estarei satisfeito. E aí você descobre que você alcança o seu objetivo e você continua insatisfeito. Ou seja, nenhuma coisa, nenhum sonho, nenhum objetivo material, humano vai te satisfazer. Versículo 13, Jesus ele disse o seguinte: quem beber desta água tornará a ter sede. 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O grupo Vencedores por Cristo, que acredito que muitos aqui conhecem, gravou há alguns anos uma música que João Alexandre também gravou, que diz o seguinte: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo no fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como a folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo o que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, ou mesmo que você não tenha tudo, você pode levar a vida que você bem entender, mas se você não tem Cristo, você não tem nada. É como uma folha ao vento, esperando o momento de cair. Essa era a situação daquela mulher. Ela achava que a satisfação estava em ter coisas físicas, no caso aqui específico, em ter água, em matar a sua sede. Mas Jesus estava falando de algo muito superior. Ele não oferece água física, mas água viva. Versículo 15, Jesus disse à mulher, disse-lhe à mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela continuava sem entender, ela continuava com a sua mente travada, ela ainda pensava que Jesus estava falando de H2O. Até que Jesus então, ele, como eu disse, ele toca na ferida. Versículo 16 até o 18, disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus ele corta o assunto. Ele para de falar sobre água. Chama teu marido. E nos versículos seguintes ela responde, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aquela mulher, ela tinha um problema moral. A água não matava a sua sede física, não saciava o seu físico. Homens não saciavam as suas necessidades emocionais e sexuais. 5 maridos e o 6º era um amante. Aquela mulher então, ela começa a ver Jesus com outros olhos. Ela olha no versículo 19 para Jesus e fala, Senhor,
vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher, então, veja, o que está acontecendo aqui foi exatamente aquilo que Jesus falou no capítulo 3 e que nós vimos na semana passada. Está começando o novo nascimento. Ou seja, ela está começando a entender que Jesus não está falando de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Então o rumo da conversa começa a ir para a adoração. Ela começa a enxergar Jesus como um homem diferenciado, como um profeta, como alguém que fala de coisas espirituais. E era exatamente aquilo que Jesus estava falando para Nicodemos no capítulo 3. Aliás, se nós compararmos o capítulo 3 com o capítulo 4, nós veremos duas pessoas completamente diferentes. No capítulo 3 nós temos um homem importante, um fariseu, mestre da lei, príncipe em Israel. Temos o seu nome, Nicodemos. No capítulo 4 nós temos uma mulher, uma estrangeira, uma mulher com um problema moral grave. 5 maridos ela já tinha tido, e o 6º nem era casado com ela. Nem o nome dela nós sabemos, mas tanto o homem Nicodemos do capítulo 3 como a mulher samaritana do capítulo 4, ambos precisavam da mesma coisa. No capítulo 3 Jesus vai falar para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, e no capítulo 4 Jesus vai falar para a mulher samaritana que ela precisava da água viva. Duas formas diferentes para dizer a mesma coisa. Ambos precisavam de Cristo. E queridos irmãos, tudo aquilo que nós temos não é nada sem Cristo. Aliás, é nada sem Cristo. Como nós vimos na semana passada, Nicodemos ele tinha conhecimento bíblico, conhecimento teológico, tinha uma posição social, tinha autoridade, mas não tinha Cristo, ele estava morto, ele precisava nascer de novo. Aquela mulher tinha a água física, ela tinha ido lá buscar água para saciar a sua sede, ela tinha tido já 6 homens, o atual nem marido dela era ainda, mas ela continuava sem Cristo, continuava sem a água viva, ela continuava sedenta espiritualmente, morta espiritualmente. E por isso, meus irmãos, mesmo que a gente tenha tudo aquilo que nós sonharmos, mesmo que você alcance todos os objetivos que você queira, que você deseje, mesmo que você tenha tudo aquilo que você quiser, ou mesmo que, conforme a música que nós vimos, o Vencedores por Cristo, mesmo que você não tenha tudo, mas você leve uma vida do jeito que você quer, sem Cristo você não é nada. Sem Cristo você continua morto nos seus delitos e pecados. Sem Cristo você está com sede. E nada vai saciar a sua sede. E por quê? Porque aquilo que a gente acha que sacia a nossa sede é aquilo que a gente adora. Irmãos, tudo tem a ver com a adoração. Tudo tem a ver com a adoração. Se nós adorarmos a criatura, nós nos tornaremos semelhantes às criaturas, ou seja, finitos. Agora nós adoramos ao Senhor, que é eterno, e Ele nos chama a uma vida eterna. Ele não nos chama a ter uma vida temporária, uma vida passageira, mas Ele nos chama a termos uma vida eterna com Ele, em adoração a Ele. E essa mulher finalmente estava começando a entender isso. Versículo 21, disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que estava acontecendo aqui? Jesus ele começa a explicar para a mulher que estava chegando a hora, e já havia chegado a hora, que a adoração não se limitava mais a um lugar. Os judeus, eles adoravam a Deus, eles cultuavam a Deus em Jerusalém, no templo. Ali era o local de culto.
Eles peregrinavam, eles faziam viagens, romarias até Jerusalém 3 vezes por ano, para as 3 grandes festas, e ali eles adoravam a Deus. Os judeus, eles criam que a palavra de Deus era todo o Antigo Testamento. Os samaritanos, eles entendiam que o local de adoração era no Monte Gerizim, e que a palavra de Deus eram apenas os 5 livros de Moisés. E Jesus falou o seguinte: olha, chegou a hora que não vai ter mais um lugar específico para adorar. Não precisa mais você fazer peregrinação para um local sagrado, porque Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Versículo 24: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, meus irmãos, é espiritual, a adoração é verdadeira, a adoração ela não se limita a um lugar. É claro que os chamados desigrejados vão distorcer esse texto e vão dizer: está vendo? Não precisamos mais de um templo, não precisamos mais de nos reunir no mesmo lugar. A gente pode ficar em casa, assistir ou escutar uma pregação, termos nosso momento sozinho com Deus, porque não precisa mais de local. Só que não é isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. Nós vemos no restante do Novo Testamento a igreja se reunindo. E por conveniência, nós temos, graças a Deus, um local para nos reunirmos, um prédio para nos reunirmos, que nós chamamos de templo. Então veja aqui, Jesus não está falando que nós não precisamos e nem devemos nos reunir num lugar para adorá-lo, mas está dizendo o seguinte, que esse local não é um local sagrado e é só lá o local de adoração. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós vamos sair daqui. Cada um de nós vamos voltar para as nossas casas. E esse prédio vai ficar fechado. Esse prédio não é um local sagrado. É só aqui que nós adoramos. Mas se um dia a igreja crescer, para a glória de Deus, tivemos um número de membros tão grande que não couber nesse espaço, e o conselho entender que nós precisamos de um local maior, e a gente resolver vender esse espaço e comprar outro e construir outro, qual o problema? É isso que Jesus está dizendo aqui: não há mais locais sagrados, mas a adoração é em espírito e em verdade. E vejam, meus irmãos, quem nos leva a adorar é o Espírito Santo. Adoração não é uma coisa mecânica. Culto não é uma coisa que você faz por obrigação. Hoje é domingo, eu vou no culto. Hoje é domingo e porque meus pais mandam, eu vou no culto. Mas o Espírito Santo, ele te motiva a adorar. O Espírito Santo é aquele que te aponta para Cristo, para adorar a Cristo. O Espírito Santo é aquele que te dá entendimento da palavra e você quer ouvir a palavra num culto. O Espírito Santo é aquele que te faz louvar a Deus de coração, em espírito e em verdade. Por isso, meus irmãos, tudo aquilo que nos afasta do Senhor é falsa adoração, é idolatria. É idolatria. Pensa comigo uma coisa: tudo aquilo que atrapalha o seu culto ao Senhor, ou tudo aquilo que tira a exclusividade do seu culto ao Senhor, isso é idolatria. Pode ser o seu trabalho, pode ser as suas responsabilidades domésticas, pode ser o seu bem-estar, pode ser o seu descanso, seja o que for. Seja o que for, tudo aquilo que nos afasta de Deus é um ídolo. Versículo 25, a mulher respondeu: eu sei. Respondeu a mulher: que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu o falo contigo.
A mulher estava entendendo cada vez mais, ela estava nascendo de novo, a luz estava se tornando cada vez mais clara para ela. Jesus começa a falar, ela mesma conduz a conversa para a adoração. Jesus explica para ela qual é a verdadeira adoração. E ela fala assim: sim, o Messias vai vir um dia e ele vai falar essas coisas para a gente. Jesus vira para ela e fala: pois é, você está olhando para ele. Nesse momento, 27, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Naquela cultura, meus irmãos, homens e mulheres não conversavam em público. Os discípulos tomaram um susto. Eles chegaram com o almoço, eles tomaram um susto. O mestre conversando com uma mulher, e era samaritana ainda. Eles não falam nada, Jesus não fala nada, a mulher não fala nada. Agora, olha a atitude da mulher, né? Eles não perguntam, né? Versículo 27, né? Nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Agora, olha a atitude da mulher, versículos 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Observe aqui 3 coisas. Primeiro, quando uma pessoa compreende o Evangelho, quando ela finalmente olha para Jesus, todo o resto perde importância. Observe uma coisa aqui no versículo 28. Ela deixou o seu cântaro. A necessidade dela, ela pensava que era água. Agora não era mais água. Deixa eu pegar água aqui, porque afinal de contas meu marido precisa beber água, eu preciso tomar banho, eu preciso fazer o almoço. Não, ela deixa o cântaro lá. Não é o mais importante. Quando uma pessoa encontra Jesus, todo o resto perde a importância. Ele é o mais importante. Ela vai correndo para a cidade. Os evangelhos contam uma história que Jesus, certa vez, foi procurado por um jovem rico. E esse jovem fala para Jesus: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: você conhece os mandamentos? E ele fala: sim, eu tenho cumprido os mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus fala assim: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E depois segue-me. Você conhece a história, né? O que aconteceu? O jovem virou as costas para Jesus, foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Jesus não era o mais importante. Jesus não era o Deus da sua vida, mas os seus bens. Agora, o mais importante para aquela mulher não era matar a sua sede física. Segunda coisa que a gente enxerga aqui nesse texto, nesses 3 versículos, né? Quando uma pessoa compreende o Evangelho, ela passa a ter um entendimento correto a respeito de Deus e a respeito de si mesma. Aquela mulher era uma mulher falada na cidade. Todo mundo sabia da sua vida, todo mundo sabia do seu passado, seus 5 maridos, seu amante com quem ela morava agora. Aquela mulher, ela fazia questão, segundo alguns estudiosos, alguns comentaristas, ela fazia questão de buscar água na hora mais quente do dia para não precisar encontrar com ninguém. Ela queria passar desapercebida, ela queria ser invisível. Ela não queria que as pessoas a vissem para que falassem dela. Ela tinha um passado. Agora ela não se importava mais com isso. Observe no versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela assumiu que ela era pecadora. Tudo aquilo que eu fiz, todo o meu passado, todos os meus erros, todos os meus pecados, toda a minha imoralidade, toda a minha lascívia, minha luxúria, ele disse. Mas ele não disse para me apontar, para me acusar. Será que ele é o Cristo?
Veja, quando você encontra com Cristo, você começa a ver que você não é uma pessoa que tem valor como cantam, ou uma raridade como cantam, mas você é um pecador miserável que precisa de Jesus. É isso que nós somos. Sem Jesus nós somos pecadores miseráveis, mas quando nós encontramos Jesus, Ele nos transforma em co-herdeiros, em filhos, em filhas. Quando nós encontramos Jesus, a gente tem uma correta compreensão de quem nós somos, de quem Ele é. Em terceiro lugar, nós vemos que quando uma pessoa compreende tudo isso, então ela conta a outras pessoas, ela não guardou para ela. Tá bom, Jesus, eu entendi, vou fazer minha profissão de fé agora, pegar meu cântaro e levar água para casa. Não, ela corre para a cidade, ela não se envergonha do seu passado porque ela sente que Jesus a perdoaria. E ela conta para as pessoas. E os homens da cidade, versículo 30, eles saem e eles vão encontrar-se com Jesus. E nesse momento é que os discípulos, munidos com o almoço, falam para Jesus: mestre, come, versículo 31, 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Os discípulos também só compreendiam aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que é horizontal. 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa, até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar, e o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. O que Jesus está falando aqui? Provavelmente aqui é dezembro, a colheita do trigo se dava em abril, faltavam então 4 meses para a colheita. E Jesus fala para eles o seguinte: ergam os olhos, os campos estão brancos. O que provavelmente estava acontecendo aqui? Aquela multidão da cidade de Sicar, aqueles homens, estavam vindo. Jesus fala para os discípulos: vão ser colhidos, a colheita vindo. Não a colheita física de trigo, mas a colheita de alma. Está vendo aquele pessoal que está vindo? Eles estão vindo para me ouvir, eles estão vindo para me receber, eles estão vindo para serem convertidos. E é o que acontece aqui no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. A mulher mal se converteu, nem direito ela tinha se convertido, ela se tornou uma missionária. Tudo mudou na vida daquela mulher. Ela era uma pecadora, mas uma pecadora perdoada. Alguém já disse, meus irmãos, que pregar o Evangelho é um mendigo dizendo para outro onde tem pão. Então vejam, todos nós, todas as pessoas estão no mesmo padrão, no mesmo nível. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você falar do Evangelho para alguma pessoa é você falar: olha, ali tem pão. Ou no caso, olha, ali tem água, a água viva. Você está passando por isso, mas eu também tive um passado ruim, feio, e Jesus me encontrou junto ao poço e me deu água viva, água que satisfaz verdadeiramente. Irmãos, aí nós vemos uma grande colheita aqui. Jesus ele fica com eles 2 dias, versículo 40, 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora eles falam o seguinte: olha, a nossa fé não é por sua causa, falam para a mulher,
mas a nossa fé é pessoal. Aquela mulher levou Cristo às pessoas, ou pessoas a Cristo, como você preferir, mas o real aqui é Cristo às pessoas. Ela falou de Cristo para as pessoas foram se encontrar com Cristo. Mas o que elas estão dizendo aqui é o seguinte: olha, não é porque você falou para a gente, mas porque nós vimos. Foi uma experiência pessoal, foi uma conversão pessoal, um salvador pessoal. E eles terminam dizendo: Ele é o salvador do mundo. Jesus, ele era judeu, ele veio para os judeus, mas ele não veio somente para os judeus, veio para outros povos também. Como que nós podemos concluir, meus irmãos? Primeiro eu falo, se porventura houver alguém aqui que ainda não crê no Senhor Jesus, nada nessa vida vai te dar satisfação plena. Relacionamentos, dinheiro, bens, estudo, família, nada. Você pode conquistar tudo aquilo que você já sonhou, mas você não vai ter satisfação. Não vai. Sempre vai faltar alguma coisa. Se esse é o seu caso, olhe para Jesus, creia nele, e ele sim satisfaz, ele sim sacia a sua sede espiritual. Agora, se você já creu, se você já entendeu quem é Jesus, se você já entendeu quem você é, um pecador perdoado, fale para as pessoas, as pessoas que você conhece. Simples. Irmãos, às vezes a gente pensa que evangelização é um evento, vamos fazer um evento, vamos fazer algo grandioso na cidade. Tudo bem, isso tem o seu lugar, isso tem o seu mérito, tem o seu valor. Mas pregar o evangelho é você amanhã, segunda-feira, lá no seu trabalho, no seu escritório, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, no lugar onde você vai fazer, na academia, onde quer que você esteja, com as pessoas com quem você convive, e você falar aquilo que Jesus fez na sua vida, como Ele te transformou, como Ele mudou seu coração. É isso. Simples, não é? Muito simples. A gente que complica, às vezes a gente que quer fazer o difícil, sendo que é fácil. Sendo assim, meus irmãos, nós seremos obedientes. Sendo assim, nós faremos a vontade dele. A vontade do Pai é muito mais importante. Jesus, ele estava com fome física, sim, lembra? Ele estava cansado, mas a vontade do Pai é mais importante. Qual é o maior objetivo da sua vida? Que o maior objetivo da sua vida seja fazer a vontade do Pai, seja fazer Cristo conhecido às outras pessoas. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.